Vamos começar aqui mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora, e tem muitas informações importantes para você nessa semana. Começaremos aí pelo cenário internacional, trazendo informações lá da zona do euro, onde a taxa de desemprego ficou em 6,6% agora no mês de agosto, e o CPI atingiu uma máxima histórica de 10% em setembro, acima do recorde de 9,1% que tinha sido aí no mês anterior. Também temos informação importante que é na guerra da Rússia e da Ucrânia, onde a Rússia declarou a anexação de territórios ucranianos, por sua vez a Ucrânia fez uma solicitação formal para entrar na OTAN. Esses pontos, obviamente, colocam mais pressão na situação da inflação da zona do euro, uma vez que o fornecimento de gás sofre ainda mais abalos, né? E além disso, um ponto importantíssimo de até quando isso vai durar. Outro ponto importante é que uma possível aceitação da Ucrânia na OTAN pode levar o mundo a uma terceira guerra mundial efetivamente. Temos também aí um ponto mais para ativar ainda a questão da inflação, que o inverno está chegando. Passando para as notícias nacionais, começaremos aí com a pesquisa Focus, que o IPCA caiu pela 13ª semana seguida para 5,88 e o IGPM para 8,30. Né? Falando em IGPM, registramos mais uma deflação no mês de setembro de 0,95, após uma queda de 0,70 em agosto. Né? Então já são 3 meses seguidos de deflação, pontos importantes aí para a gente acompanhar. Aí. Temos também o PIB subindo pela 13ª semana seguida, né, na pesquisa Focus para 2,67. Aliado a isso, né, o Banco Central levou sua estimativa do PIB de 2022 de 1,7 para 2,7, né, então em linha com a pesquisa Focus. Já o câmbio ficou estável em 5,20, apesar da gente já estar no câmbio de 5,40 no dia de hoje, muito porque a gente teve questões aí da inflação, que vão da eleição, que a gente vai falar um pouquinho disso, tanto que foi volátil essa semana e até o mês de setembro como um todo. E temos aí a Selic em 13,75 aguardando aí o Copom decidir, que divulgou uma nova ata, né, após o comunicado divulgou a ata, inclusive eu deixo a pergunta para vocês, peço que vocês deixem o comentário aqui no YouTube, né, qual que é a sua expectativa na hora de vai ler a ata do Copom? Você consegue entender, você consegue ficar claro para você o que está escrito ali, o que está dizendo? Porque a ata, ela traz muitas informações importantes, traz muito detalhe do que está acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, de forma que explica o motivo das decisões, inclusive explicando por que alguns membros votaram pelo aumento de 0,25 na Selic. Mas, né, como a ata é muito técnica, muitas vezes é uma dificuldade danada de entender ela, de conseguir ler ela de uma maneira simples. Até para quem já tem mais conhecimento. Quem é mais leigo tem ainda mais dificuldades. Então eu pergunto, vocês gostariam que a gente fizesse uma releitura dela? Caso vocês queiram, deixe os comentários aqui, que a gente vai com certeza vai observar e vai ver como que a gente pode tratar isso de uma maneira mais interessante para vocês. Por fim, né, passando agora para a questão de indicadores, a gente tem um índice de confiança da indústria que caiu 0,8 pontos em setembro, né, já teve uma alta de 0,8 em agosto, voltou tudo aí atrás. Porém, por outro lado, como a gente está tendo uma deflação, a confiança do consumidor só sobe, né, chegou em 89 pontos, maior nível desde janeiro de 2020. Né, pontos importantes aí. Falando um pouquinho agora do mercado brasileiro, falar um pouquinho dessa volatilidade que a gente teve durante esse mês de setembro, volatilidade que a gente começou a ter aí das eleições, normalmente começa um pouco antes, mas esse ano, devido a todo o cenário internacional, eu acho que a volatilidade de eleições mesmo começou, foi agora em setembro, principalmente no final agora do mês, né, nas últimas 2 semanas, e essa semana uma volatilidade ainda mais alta. Né, o Ibovespa fechou hoje em 110.037 pontos, uma alta de 2,20, mas na semana caiu 1,50. Em setembro, uma queda de 0,47 e em 2022 uma alta, em setembro uma alta de 0,47 e em 2022 uma alta de 4,97. Quando a gente pega as small caps, o cenário é um pouco diferente, porque a gente tem uma queda no mês de setembro também de 1,84, né? Mas na semana a gente teve uma alta de 2,20, ainda fechando em 275 pontos, e na semana uma queda de 3,37. Já 2022 estamos aí com uma queda de 8,06. O IFIX fechou hoje em 2,991, uma alta de 0,62. Na semana, uma alta de 0,02. Setembro, uma alta de 0,49. E 2022, uma alta de 6,63.
Já para as BDR, cenário ruim ainda, queda no dia de hoje, de 1,39, fechando em 10.647 pontos. Na semana, uma queda de 0,08, um pouco mais leve. Em setembro, uma queda de 8,38 e em 2022 uma grande queda aí já de 30,78%. Já o dólar Petax, né, como eu falei, ele está bem acima da previsão lá da pesquisa Fox, que é de 5,20, está hoje em 5,4066, né, fechando aí com uma alta de 0,28. Na semana, uma alta de 3,46. Setembro, uma alta de 4,39. 2022 aí já recuperou bastante parte da sua queda que ela teve e está fechando esse mês de setembro com uma queda de apenas 3,12. Já o Europetax, fechando hoje em 5,2904, uma alta de 0,38. Ele já está segurando um pouco mais a queda que ele teve, né? A gente vai falar disso na hora que a gente vê que caiu 16,34% em 2022, mas na semana subiu 4,16% e em setembro 1,49%. Quando a gente pega todas essas informações de fechamento, né, desses principais índices, a gente consegue perceber claramente a volatilidade que aconteceu nessa semana, principalmente nessa semana. E aí, obviamente, como a gente está à véspera da eleição, a eleição agora é domingo, então um ponto extremamente importante aí da gente acompanhar e ver como que o mercado que já começou a precificar isso, né, vai se comportar após essa primeira votação aí, se vamos ou não para o segundo turno, vamos ver também, mas indo para um segundo turno, o mercado continuará precificando, porém ainda precificando expectativa, e depois ele vai precificar o fato concreto. Então são pontos diferentes, vamos ver qual vai ser a divergência de um e de outro. Né? Nesse momento a gente tem uma questão aí de, em caso de segundo turno, que eu acho que é o que o mercado está precificando, uma questão do quanto de diferença entre um e outro candidato para o segundo turno. Falando de fatos relevantes de mercado, né? Falando agora de empresas, aprovações de juros de capital. A gente tem a Osp Maxion aprovando 0,19 por ação com pagamento até 31/3, né? Fica ex dia 4/10. A Raizen, que aprovou juros de capital de 0,03 por ação com pagamento em 13/10 de 2022, ex dia 3/10 também. Temos também Movida aprovando juros de capital de 0,15 por ação, pagamento em 6/1 de 23, ex em 3/10. A Hypera, que aprovou juros de capital de 0,30, né, com pagamento até 31/12 de 2023, ficando ex dia 29/9. Né? Para poder ver isso aí com um pouco mais de detalhe, entra no nosso site, ou então espera aí que a gente vai postar também no Instagram o texto, né, que tem aí dessas informações que a gente está discutindo aqui hoje, que vai te ajudar aí com certeza a entender um pouquinho melhor e olhar com um pouquinho mais de calma esses números. E a gente tem o Grupo Mateus, com informação importante para ele, né, que a Fitch, que é a agência de rating, né, ela elevou o rating nacional do Grupo Mateus de longo prazo de AA para AA+. Né? Então, uma elevação positiva, colocou uma perspectiva estável, mas, obviamente, a gente está vendo aí uma evolução do Grupo Mateus perante a Fitch. E isso aí, obviamente, é bom para o investidor, que se torna uma empresa um pouco mais segura, né? Pelo menos alguém está avaliando ela como mais segura. E isso é importante, claro que o mercado já está precificando essa informação, né, pessoal? Mas vamos considerar isso nos seus investimentos. É isso. Novamente, peço que deixe seu comentário, principalmente aí a questão de que se você já leu a ata do Copom ou não, e o que se você gostaria que a gente, né, fizesse uma releitura dela de uma maneira mais coloquial, mais tranquila para você entender melhor o que está sendo dito ali. Obviamente, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo e compartilha para quem você acha que vai se interessar por esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.